Boa noite a todos. Expiação, providência divina. O que significa expiação? A gente procurou no dicionário Priberham online e, segundo o dicionário, expiação é o ato ou efeito de expiar. Então a gente foi ver o que é expiar. E tem vários significados, mas um dos significados mais condizentes com a proposta de hoje, com a doutrina espírita, é o fato de sofrer a consequência de. Ou seja, expiar é você sofrer a consequência de algo que você fez. Ou seja, é como se fosse a lei de responsabilidade. Ou seja, somos responsáveis e sofreremos a consequência daquilo que fazemos. Em o Livro dos Espíritos, na questão 167, Allan Kardec ele pergunta aos espíritos qual o objetivo da reencarnação. E os espíritos são bem categóricos. Eles falam expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. E ainda alerta, sem o que não teria justiça divina. Onde estaria justiça divina? Ou seja, se não houvesse a possibilidade de ter expiação e de haver um paulatino evolução da humanidade, onde estaria a justiça divina se a gente nascesse, morresse e fosse criado outro espírito? Nasce, morre e Deus criou outro espírito. Se não houvesse o processo da expiação através do processo da reencarnação, de progredir gradualmente os habitantes daquele planeta. No mesmo livro, na questão 998, Allan Kardec ainda pergunta se a expiação ocorre só quando o espírito está encarnado, ou seja, no corpo carnal, ou ele se efetua também no mundo espiritual. E os espíritos falam que ocorre em ambos os planos. Ocorre no mundo espiritual quando o espírito ele sofre as consequências morais dos erros, das imperfeições perpetradas às outras pessoas quanto na carne, e também no corpo carnal, quando ele passa por provas que vão colocá-lo em contato com aquelas pessoas que outrora ele teve alguma dificuldade. Ou seja, através da imperfeição do espírito e das outras pessoas, vai gerar atritos, e esse atrito, de certa forma, é expiatório. E no livro Céu e Inferno, Allan Kardec ele elucida claramente como que se efetua o processo expiatório. Segundo ele, hoje nós vivemos um mundo de provas e expiações, ou seja, o mal predomina. Se o mal predomina é porque existem espíritos encarnados, a maioria são espíritos muito imperfeitos, onde a maldade ainda predomina em relação aos bons sentimentos. Consequentemente, as nossas atitudes também vão ser atitudes imperfeitas. E assim, a consequência, ou seja, o efeito da nossa atitude vai ser uma consequência ruim, por meio de doenças e diversas intempéries nas quais nós passamos. Se hoje fôssemos espíritos perfeitos, a gente não cometeria falta alguma contra ninguém. Então não teríamos consequência ruim em relação a nós mesmos. Então hoje a gente pode analisar a nossa vida, se hoje a gente tem problemas familiares, se a gente tem problemas no trabalho, se a gente tem problemas de relacionamento, se a gente tem problemas financeiros, se a gente tem problemas, alterações climáticas no planeta que vão afetar a economia, que vão afetar no nosso dia a dia, tudo isso são causas oriundas das nossas próprias imperfeições. Ou seja, nós praticamos atitudes equivocadas e essas atitudes vão retornar para nós, em maior e menor grau. Quando a gente fala em planeta, a gente vai lembrar que uma atitude de Charlene, junto com a atitude de Maristela, junto com a atitude de Edivaldo, ou seja, várias atitudes vão determinar uma resposta, uma consequência no mesmo padrão do trator. Para facilitar, para a gente entender, melhor dizendo, como que se efetua esse processo expiatório, eu vou relembrar uma conversa que eu tive com um marido de uma das minhas melhores amigas, que os dois são acadêmicos, professores de universidade, então eles são bastante distantes de qualquer religião.
E a gente conversando, eles sabiam que eu era espírita, e ele conversando comigo acerca do espiritismo e tal. E eu pude perceber que a visão dele de Deus e da crença de uma religião qualquer em relação a Deus era uma visão muito medieval. Porque ele entendia que Deus, ele meio que assim, com todo respeito, mas assim, a visão dele é que como eu, uma pessoa assim, de certa forma, inteligente, lúcida, como é que eu acreditava que Deus determinava o que é certo e o que é errado? E meio assim, numa postura um tanto quanto preconceituosa, sem um entendimento mais aprofundado, mas era a visão dele. Que Deus determina, fulano fez errado, então ele vai sofrer tal situação. Ciclano não, ciclano fez bem, então ele não precisa passar por isso, isso e isso. E quando eu percebi que a visão dele de Deus, o conceito que ele tem de Deus e a visão religiosa dele é essa, eu falei, calma, muita calma nessa hora, tem coisa errada aí. Eu falei, a visão do espiritismo não é essa. Deus não tem essa visão patriarcal, que não é nem tão patriarcal assim, aquela visão assim, de um suzerano, de um rei, que a gente tem que ter temor a ele, que ele vai determinar, olha, Charlene errou nisso, então ela vai espiar assim, assim, assado. Então ela vai nascer na próxima encarnação assim, assim, assado. Não é dessa forma. Eu falei, o Deus que a gente acredita, ele é muito mais científico e muito mais acadêmico do que você acredita. Então o nosso Deus que a gente acredita, ele não age dessa forma. Para isso ele criou as leis, que são as leis divinas. A lei, uma lei simples que a maioria de nós conhecemos, é a lei de ação e reação. Ou seja, Deus não precisa, ele, apontar o mal feito ou o bem feito das pessoas. Através das suas leis, nós sofreremos as consequências. Ou seja, se Charlene agiu de forma maledicente, por exemplo, se Charlene agiu de forma maledicente contra determinada pessoa, a energia que ela vai produzir vai ser uma energia condizente com a maledicência. Então, mesmo Deus estando quietinho lá no canto dele, ninguém para me apontar o erro, eu vou atrair para mim energias compatíveis com a maledicência. Ou seja, eu vou estar em situações onde irá fomentar maledicência. E, mais das vezes, eu posso ser, inclusive, alvo da própria maledicência. Porque a minha energia é compatível. Se Charlene já faz um trabalho voluntário, tenta acertar, mesmo tropeçando, e é sincero nas coisas que faz, ela vai atrair uma energia própria para isso. Ou seja, mesmo ela estando em situações embaraçosas, como a energia dela é uma energia de querer fazer correto, mesmo não fazendo, porque ninguém faz porque nós somos imperfeitos, mas tendo a vontade de fazer correto, a energia que ela produzirá será essa e ela vai atrair para ela pessoas com a mesma energia. Tanto que a gente fala, medida com quem diga, se eu te direi quem é. Então a pessoa vai atrair para ela energias de pessoas que agem da mesma forma e de certa forma ela será afastada de situações que poderá gerar alguma situação mais embaraçosa. Certo? Deu para entender mais ou menos? Então Deus, ele não fica lá, ó, faz isso, não, fulano vai praticar, ciclano vai... Não é. Tudo é através das próprias leis. Tudo, vamos dizer assim, é um processo automatizado. Entendeu? Então, a lei por si, ela age diretamente em cima de todas as pessoas. Não precisa nem o protetor, nem Deus, nem ninguém ficar determinando. Assim ocorre o processo expiatório. Então, tudo que a gente fala produz energias. E essas energias vão ficar no nosso campo. Tanto que a gente às vezes fala, ai, o santo do fulano bateu com o santo. Porque a energia da pessoa não bateu com a sua energia. Então, cada pessoa ela produz uma energia própria, condizente com seus pensamentos, com suas palavras, com suas ações. E isso vai determinar o mal feito ou o bem feito dela. Então, se ela tiver uma energia, vamos dizer, viciosa em maledicência, em críticas, Estou sem criatividade hoje. Dessas energias menos felizes, ela vai atrair para ela energias desse mesmo matiz. Por exemplo, espíritos assassinos, por exemplo, ele não precisa Deus determinar que ele vai morrer de tiro. Muitas vezes, no
Então, dessa forma, ocorre o processo expiatório. Para a gente entender melhor como é que funciona tudo isso, a gente tem uma parábola que chama o paralítico de Cafarnaum. Na verdade, essa história foi uma história vivenciada por Jesus e que, na verdade, foi uma aula que a gente ministrou durante a semana passada e dá bem para a gente entender o processo expiatório. Mas antes de passar o vídeo propriamente dito, muitas vezes, quando o processo expiatório não acontece nessa vida, não foram coisas que a gente fez nessa vida, às vezes você tem uma vida toda correta, tem todo o cuidado no falar, no agir, no pensar, e mesmo assim acontecem situações muito estranhas. Isso quer dizer que foram atitudes que ocorreram em outra encarnação. Tem uma história que está no livro, O Céu e o Inferno, a história de Antônio B. Antônio B era um escritor francês, e muito correto, muito ligado, e ele teve uma crise apoplética, ou seja, ele teve um desmaio e todos os sinais vitais dele ficaram latentes, ou seja, aquela pessoa que parece que está morta. Você olha o pulso, respiração, está tudo muito em estado latente, muito abaixo do normal. Isso foi em 1850. Então, depois do que as pessoas entenderam que já tinha se passado alguns dias e eles entenderam falsamente que ele já tinha alguns sinais de decomposição, constataram que ele realmente estava morto. E ele foi enterrado. Passado 15 dias, surgiu uma dúvida se ele havia sido enterrado com o medalhão de ouro da família. E por conta dessa dúvida, pediram a exumação do corpo. Quando foi exumar o corpo, o susto. Ele estava virado de barriga para baixo e havia comido a sua própria irmã. Uma situação muito triste. Antônio B teve toda uma comoção na região onde ele morava e ninguém conseguia compreender que sofrimento uma pessoa tão correta durante a vida toda e passar por aquilo na hora da morte. Por causa do desespero, tudo, ele acabou comendo a própria mãe. Passou-se alguns anos e em 1861, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um dos parentes de Antônio B pediu que o seu espírito fosse evocado para saber exatamente o porquê de ter acontecido aquela coisa tão triste de uma pessoa ser enterrada viva. E ele respondeu à evocação e esclareceu que, na verdade, ele tinha pedido aquele tipo de morte antes mesmo dele reencarnar. Por quê? Porque numa reencarnação passada, ele tinha emparedado a própria mulher viva na adega de casa. Então, ele, como a amava muito, e ela já o tinha perdoado, estava em esferas mais elevadas, e ele queria quitar logo o débito para poder encontrar com ela. Então, ele pediu que fosse enterrado vivo naquelas circunstâncias, justamente para quitar logo a dívida, o processo expiatório, e ficar livre para encontrar com a sua mulher da encarnação anterior. Ou seja, esse caso mostra bem assim, que às vezes a gente passa por processos expiatórios e quando a gente faz uma leitura da vida da encarnação, nada justifica. A pessoa teve que passar por aquele sofrimento. Nossa, era uma pessoa tão correta, tão boa e tudo, e ainda passa por isso. Então, se a explicação não está nessa vida, fazendo uma análise dos fatos, com certeza está em reencarnações anteriores. Lembrando que tudo que a gente fala, tudo que a gente age, fica gravado por meio de energias no nosso perispírito. Então, quando a gente reencarna, tudo vai conspirar, ainda mais se foi um planejamento, se foi uma solicitação, para aquilo aconteça no tempo devido. A forma, então a gente não adianta a gente pensar assim, nossa, expiação é só quando acontece alguma coisa grave, uma doença grave, ou como o caso de Antônio B, não. Existem vários processos expiatórios suaves, que a gente passa todo dia e que às vezes a gente nem percebe que é um processo expiatório. Pode ser uma doença, uma pessoa que sempre vive doente, ou uma doença mais grave, numa família que vai comover muita gente, que vai mobilizar muita gente para que está diretamente vinculado àquele enfermo. Pode ser uma dificuldade enorme de arrumar emprego,
Pode ser que numa encarnação precedente eu criei, por conta de ter muitas posses, criei muita dificuldade de outras pessoas conseguirem emprego por perseguições políticas, pessoais. Hoje eu renasço e tenho uma dificuldade enorme de conseguir emprego, ou seja, eu estou passando aquilo que eu fiz os outros passarem numa reencarnação precedente. Ou eu arrumo emprego, mas sempre o meu salário é muito baixo, eu sempre sou explorada, sempre tem aquela sensação que eu não sou valorizada. Muito provavelmente, na encarnação precedente, eu fui aquele empregador que explorei do trabalho alheio, e hoje eu venho na condição do trabalhador explorado para eu sentir na pele e aprender com isso para nunca mais executar o mesmo erro. Seja no meio familiar, com aquele filho difícil que por mais que você tenta educar, ele se mostra refratário à educação, com aquele marido complicado, alcoólatra, ou com a irmã complicada que briga por questões de dinheiro, por questões de casa, por questões de herança. Isso muito provavelmente, se a explicação não é nessa encarnação, são encarnações, tudo isso são expiações. Até no nosso meio de trabalho, aquele colega de trabalho que se pudesse, você tirava ele assim da encarnação e colocava ele no canto, entendeu? Ele também é um instrumento, é uma expiação, sabe? Então, tudo isso é processo expiatório, seja causado nessa encarnação ou encarnação anterior. Então, a gente pode pensar, então, expiação é sofrimento. Não. Expiação não quer dizer necessariamente sofrimento. Expiação é o aprendizado que você tira diante de uma dificuldade. Ou seja, aquele filho difícil, complicado, que tem a moral dele toda torta e eu tento endireitar e ele não quer saber de nada. Muitas vezes, talvez eu fui mãe na encarnação precedente, anterior a ele, e eu induzia a cometer aqueles crimes, a induzia a entortar o caráter dele. E hoje eu estou aqui tentando arrumar, tentando reparar um erro que eu mesma cometi. Então, o esforço que você faz para tentar driblar essas dificuldades, para tentar superar, o melhor termo para usar, tentar superar essas dificuldades, isso vai gerar um aprendizado. O que eu quero aprender com uma doença? O que eu tenho que aprender com a doença? Tem uma pessoa que ela pode ter uma mesma doença e se mostrar extremamente rebelde. Aquela pessoa que só reclama, você tem até preguiça de ficar do lado dela, que ela só fala da doença, só se mostra rebelde. Uma outra pessoa com a mesma doença, ela se cala, ela resigna, ela se torna mais humana, mais amena. A mesma expiação. Um se mostrou o quê? Revoltado. O outro não. O que a doença tem me ensinar? É para eu ser mais humilde, para ver que o que acontece com o outro também acontece comigo, que eu não sou o dono do mundo, que Deus me tira daqui na hora que Ele quiser. Então, cada expiação, ela tem o objetivo de ensinar a gente alguma coisa. Seja valorizar o trabalho, aquele bom vivant de uma encarnação anterior, que não queria nada com o trabalho, e nessa encarnação ele quer trabalhar, precisa do sustento dele e não consegue um trabalho, entendeu? Porque em outras oportunidades ele desperdiçou a oportunidade do trabalho. Então, assim, o que é a expiação que eu estou passando, seja um problema familiar, seja uma doença, seja um problema financeiro, o que isso quer me ensinar? Quando a gente faz a leitura correta, a gente efetua o aprendizado mais rápido. E se a gente aprende mais rápido, ela fica mais curtinha, a expiação. Então a gente pula uma etapa. Mas quanto mais a gente rebela, quanto mais a gente se mostra refratário, renitente e só reclamando daquela situação que é embaraçosa, mais tempo a gente vai ficar porque a gente não está aprendendo o que Jesus quer ensinar. Porque o que é a expiação quer ensinar para a gente. Então a forma de lidar com a expiação, ela vai determinar se a expiação vai ser breve ou se vai ser longeva. Você vai ficar anos e anos expiando ou se vai ser breve. Porque eu aprendi o recado. Eu me resignei e eu aprendi o que a expiação quer me mostrar. Esse videozinho que a gente vai passar agora, o Paralítico de Cafarnaum, é um exemplo claro de um processo expiatório. Na verdade, eu peguei uma animação, ainda bem que tem uma menininha aqui, que eu adoro animação, eu adoro desenho animado, só que era um desenho animado em inglês. E
A legenda foi eu e Cláudio Moisés que fizemos, então assim, provavelmente a gente não vai nem postar esse vídeo, porque é muito complexo legendar, porque não é só trazer ipsis literis a palavra, muita gente tem que trazer a ideia, né? Então vocês me perdoem se tiver erros e etc. Mas tem um fundo humorístico, então vocês também excluam a parte de humor, mas para pegar só o enredo, para depois eu voltar falando do paralítico de Cafarnaum. To proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the prisoners and recovery of sight for the blind. To Oh, man. Clearly, he hasn't read the Torah. Truly, I tell you, no prophet is accepted in his hometown. We're late. Don't you complain. I mean, you're the one who kept stopping for lunch and morning tea and rest breaks and dessert and... I'm sorry, man. I know this was important to you. Hang on. Levi, if you're afraid of heights, raise your hand. What? Yay! Ivy! Surely you will quote this proverb to me. Physician, heal yourself. And you will tell me, do here in your hometown what we have heard. What? Truly, Look. Hey, look out. What are you doing? When the sky was what? Quiet. Friend, your sins are forgiven. Forgiving sins? Who is this fellow who speaks blasphemy? Which is easier to say? Your sins are forgiven? Or to say, get up and walk? Get up! Take your mat and go home. Para quem não lembra exatamente, o paralítico de Cafarnaum, os amigos dele, ele era paralítico de nascença, e isso está em Marcos, na passagem bíblica do Evangelho de Marcos, e os amigos, 4 amigos, levam o paralítico para ser curado por Jesus. E assim que ele chega no local, ele vê aquela multidão, tanto que ele brinca assim, eu sinto muito, porque eles viram que não tinham como entrar normalmente, mas aí um tem a ideia, eu pedi inclusive ele para levantar a cabeça, isso é parte da animação, já que ele era paralítico, para subir no telhado, e fizeram um buraco no telhado e desceram com o paralítico, e ele foi curado contra a colocação lá do fariseu, que não agradou muito, achou um absurdo Jesus falar que os pecados deles eram perdoados, porque naquela época acreditava-se que os erros e os pecados eram causados por membros da família. Eles não acreditavam necessariamente em reencarnação, então eles achavam que alguém da família pecou, e aí Deus resolveu dar um paralítico para a família, vamos dizer mais ou menos assim. Mas quando a gente faz a leitura, todas as passagens bíblicas, elas têm um significado muito mais profundo do que simplesmente uma alegoria pura e simples. E no EAD que a gente fez, isso é só uma releitura bem rapidinha, bem brevezinha, só para vocês terem uma noção. O paralítico, qual que é a simbologia do paralítico? O paralítico é aquela pessoa em expiação, aquela pessoa com aquela dificuldade, com aquela dor,
não necessariamente a doença, mas pode ser um problema grave de família, uma dificuldade com o marido, ou seja, aquela pessoa que está em dificuldade a ser superada. O corpo entrevado mostra exatamente que são as marcas perispirituais de erros do passado, que pode ser uma maledicência, um suicídio, pode ser um uso de drogas, pode ser um assassinato, ou pode ser puramente a ociosidade. Não fazer nada, não querer evoluir, uma preguiça mental, entendeu? Isso tudo vai gerar marcas no passado e vai fazer com que aquela pessoa renasça com o corpo condizente com a energia que ela mesma fabricou, ela mesma produziu. E o paralítico, ele diferente, lembra da dor que eu falei, duas formas de sentir dor, o revoltado, aquela pessoa que entende o papel. O paralítico, nesse caso, era um espírito que entendeu o papel do sofrimento, aceitou, resignou e tinha uma fé absoluta em Deus. Então, quando se aceita o sofrimento, isso não quer dizer que a gente não deva buscar melhoria. Se você está sem emprego, querendo um emprego, você vai tentar buscar um emprego. Se você está com a doença, não é simplesmente aceitar, Deus me deu, não vou tratar. Não é bem assim. Você vai buscar meios de se tratar e tudo, mas sem a revolta. E sim com a resignação, a fé em Deus, que vai ser feito o melhor que lhe couber. E com isso, ele foi um espírito que ele resignou diante da dor, diante da dificuldade dele. E essa resignação abriu portas para os bons sentimentos. Então, ele aceitou o corpo paralisado, que foi uma produção dele própria, e se mostrou aberto a bons sentimentos, uma vez que ele não teve revolta. Os amigos, o que simboliza aqueles amigos? Os amigos são aquelas pessoas de boa vontade, que agem através da gente para levar a gente no caminho do bem. Pode ser aquela pessoa que convida, não, vamos fazer um tratamento no centro, você não está legal e tal. Aquilo é um desses 4 amigos. Entendeu? Aquela pessoa que diante de uma dificuldade, não desiste não, vamos fazer um curso, vamos estudar, entendeu? Vamos no centro, não desiste das dificuldades. Então é aquela pessoa que te puxa, que te leva para o bem. Essa é a simbologia dos amigos. A multidão são os obstáculos. Então é quando a gente começa a fazer um curso, ai que preguiça, sábado à tarde, lá escutar uma filha de 2 horas, ninguém merece. Não é assim que a gente fala e abandona no primeiro mês, não. A dificuldade é cansativo? É cansativo. Qualquer curso requer uma persistência. Então não parar diante de uma dificuldade, entendeu? Superar qualquer dificuldade, e no centro tem que chegar sempre na mesma hora. Nossa, atrasar 5 minutos, o pessoal fecha que absurdo, sim, mas e os outros 40, uma hora anterior que você não chegou, entendeu? Então assim, não superar, faltou um dia, ótimo, tenta ir no segundo, tenta continuar o tratamento. Então a multidão são as dificuldades que vão aparecer, entendeu? Parece que a vida da gente, depois que a gente frequenta o centro, a vida dá uma piorada boa, que os obsessores endossam, para diante da primeira multidão a gente dá as costas e ir embora. Mas se a gente tem perseverança, o que acontece? Os amigos acabam vindo, ajudando e dando aquela forcinha a mais para a gente não desistir e a gente cumprir, a gente seguir o caminho correto. Porque a necessidade, a simbologia de subir no telhado, mostra que quando a gente tem uma dificuldade, seja arrumar um emprego, seja uma doença, seja uma relação complicada dentro de casa, se a gente fica naquele embate, naquela revolta, que não leva ninguém a lugar nenhum, só vai piorar a situação. Então, quando fala subir no telhado, fala assim em melhorar o padrão vibratório. Então, se eu tenho uma expiação, poxa, eu estou com um marido que está difícil me pedir o divórcio, sabe? Então, assim, se a dificuldade é essa, para, ore, faça um tratamento, peça por ele, ou seja, saia da briga terra a terra, eleve o seu padrão vibratório, porque assim a própria espiritualidade vai te ajudar a ter força para superar, se é um processo expiatório, se vocês devem um ao outro. Então a própria espiritualidade vai ajudar você a ter forças para continuar a caminhada. Lembrando que se você fica lá no embate, na briga do ata no desata, isso só vai gerar revolta, só vai gerar culpa, ou seja, tudo isso só vai piorar a situação. Mas quando você sobe no telhado, ou seja, a questão de subir no telhado diante de uma dificuldade, assim, sair daquela briga e buscar uma leitura de um bom livro, um tratamento espiritual. E lembrando que a doença, ela é uma doença providencial, no caso do desenho.
lado e falo mal para ele, para Deus e o mundo, ou eu falo, peraí, o que Deus quer me ensinar? A, no mínimo, ser paciente, compreensiva, um pouco mais humilde. Então, a doença ou a expiação, ela pode ser terapêutica, se ela for bem aproveitada. Senão, ela só fica aquela expiação pura e simples, muito dolorosa. A simbologia do telhado, de subir no telhado, como eu disse, é elevar o padrão mental, né? Mas o buraco lá no telhado quer dizer exatamente quando você para e faz uma leitura de um bom livro, você cria uma brechazinha com a espiritualidade superior. Então, eles têm como atuar em cima de você, eles têm como te ajudar, te dando boas ideias, te acalmando, entendeu? Quando a gente fica só no terra a terra, lá embaixo brigando, por mais que os protetores queiram atuar em cima da gente, eles não conseguem, porque a gente está no padrão vibratório que eles não conseguem acesso a gente. Então, para isso, a gente tem que melhorar o nosso padrão vibratório e abrir uma brechazinha no nosso, fazer uma oração, fazer uma leitura de um bom livro, frequentar ambientes salutares. Isso é o buraquinho do telhado. E lembrando que, assim, diante de qualquer dificuldade, a fé é o que vai mover montanhas. Então, a fé é o primeiro instrumento para fazer com que as coisas funcionem. Para aquela energia que eu falei, que a gente age, tudo que a gente faz gera energia, boa ou má. Quando você tem a fé, é como se fosse uma propulsora daquela energia. Então, a fé vai favorecer com que tudo conspire a favor. No caso do paralítico da forma 1, ele tinha muita fé, os amigos tinham muita fé, e Jesus falou, a tua fé te curou. Se não foi nessa, eu fui em outra parábola, mas eu vi isso. E estavam ali sentados alguns escribas, ou seja, que no desenho não está sentado, está em pé. Mas a parábola mesmo diz, ali estavam sentados alguns escribas que razoavam, ou seja, discutiam, dizendo, por que diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Os escribas são aquelas pessoas, não sei para que você frequenta os templos, não melhora nada. São os escribas, são aquelas pessoas que sempre podem piorar uma situação que já está difícil, que te coloca mais para baixo, entendeu? Que te tiram do caminho, porque representa exatamente aquelas pessoas arcaicas, aquelas pessoas rancorosas, rançosas, naqueles costumes velhos e que incomodam de ver alguém brilhante, que vendo alguém caminhar um caminho que elas ainda não despertaram para ele. É tipo aquela parábola não, aquele conto da raposa e das uvas, né? Que quando a raposa vê que a uva não está ao alcance dela, fala que a uva está verde, mesmo ela estando docinha. Ou seja, se ele não consegue acompanhar Jesus, eu vou fazer com que todo mundo, ninguém acompanhe também. Entendeu? Mas é aquela pessoa que te puxa para baixo, que te chama sempre para ir para a balada ao invés de ir para o centro, entendeu? Que sempre assim, sempre te puxa para o mau caminho. E o fato de Jesus ordenar, levanta-te, toma teu leito e anda. A simbologia do leito está mostrando exatamente todo o aprendizado. Leito, a cama da gente tem o cheiro da gente, né? O contorno da gente, é o lugar mais aconchegante, mais nosso, talvez mais autêntico do que as nossas próprias roupas, né? Quando você deita na cama de outra pessoa, é uma coisa tão desagradável, né? Ficar a energia da outra pessoa lá, tanto que marido e mulher sempre dormem dos mesmos lados, né? Porque cada um tem o seu formato, o seu cheiro. Então, levanta-te, toma o teu leito, é como se a espiritualidade de Jesus quisesse pegar assim, pega toda a carga de aprendizado que você tem ao longo de todas as encarnações, entendeu? Traz tudo e vai embora, e caminha, e anda para onde? Para frente, vai para a tua casa, que no texto fala, e vai para a tua casa. Então a casa simboliza a casa de Deus. Então o leito representa todo o aprendizado que uma dor, que uma expiação, seja uma dificuldade financeira, uma dificuldade com o marido, uma doença, qualquer expiação, uma perda de uma pessoa querida, o desencarne de uma criança, ou a frustração de não poder ser mãe, tudo isso são expiações. Então, assim, pega todo esse aprendizado que você aprendeu com isso e vai para frente. Não fica lá se lamentando, não. Apreende esse conhecimento e segue. Segue para casa, segue para o caminho de Deus. Gente, é basicamente isso. Eu queria aproveitar só 5 minutinhos para contar uma história, que na verdade não é tão pequena assim, mas eu vou resumir bastante. Ela é do livro O Segundo Grande Elo, de autoria do Espírito Sofia, O Exército que Ninguém Viu, que fala
fala, eu já falei de outras oportunidades desse livro, que fala exatamente da assessoria que toda a equipe protetora deu durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história verídica, né? Vocês me perdoem se eu não lembrar o nome, mas essa historinha foi lembrada aqui antes, eu falei, não, vou contar. Um enfermeiro francês, na época ele estava em território alemão, a França estava lutando contra a Alemanha, e um enfermeiro francês foi alvejado em um dos aviões que ele estava, e o avião caiu, o piloto morreu e ele sobreviveu. Para o susto dele, vou abreviar bastante, tá? Para o susto dele, quem chega na sua direção é justamente um alemão. Ele pensou que naquela hora ele seria fuzilado morto imediatamente. Mas não é o que acontece. O alemão dá um soco, ele fica desacordado e coloca naquelas parecendo aqueles mototáxis, aquelas motocas com coisa do lado, coloca ele desacordado e que segue. Ele acorda num casarão enorme, sendo cuidado por alemães, nossa, não em português, alemães. Chegando lá, ele é esclarecido na sua língua natal que eles não queriam fazer mal nenhum a ele, mas naquela casa haviam várias gestantes e eles viam que ele era enfermeiro na farda, então eles precisavam de um enfermeiro, uma vez que todos os médicos e enfermeiros daquele estabelecimento haviam sido mortos, que ele precisava de um enfermeiro justamente para auxiliar a efetuar o parto, que haviam várias gestantes em tempo de ter neném. E que assim que estivesse gerado todos os bebês, né, que tivessem nascido, ele seria libertado. E ele, muito incomodado, mas não tinha como dizer não, senão ele saberia que seria morto, ele ficou. E passaram-se dias e dias. As gestantes, ele começou a achar curioso que as gestantes não tinham nomes. Eram senhora número 1, senhora número 2, senhora número 3. E os alemães eram muito fechados e ele entendia pouco da língua alemã. Passaram-se alguns meses, ele já incomodado, a maioria dos partos já tinha sido efetuado. E faltava apenas um último parto, que seria para aqueles dias. Aí ele vai descansar no jardim próximo e tem uma visão. Na verdade, é uma lembrança da encarnação daquele humano. Ele se vê no Brasil, na época colonial, sendo um feitor de escravos. E todos os bebês que nasciam, principalmente se nasciam com algum tipo de defeito físico, alguma deformidade, ele jogava numa pedra, que a pedra escorria e caía no rio. E assim eram feitos, e ele via várias cenas dessas. E esse processo, sempre quando ele ia para o jardim, acontecia e ele despertava com alguém chamando ele. E aos poucos, a história foi sendo narrada e ele sem entender ainda o porquê. Esse feitor, ele sabia que era ele, ordenou que uma escrava tivesse relação sexual com outro escravo, porque ele queria reproduzir, aumentar a quantidade de escravos naquela fazenda. Só que o escravo, ele era muito amigo da escrava. Eles se sentiam como se fossem irmãos. E eles não conseguiram ter relações sexuais justamente pela afinidade que eles tinham, que era de irmãos. O feitor ficou irado e, depois de deixarem trancados dias e dias para ver se consumava o ato, não fez, ele perfurou os olhos do homem, do escravo, e estuprou a escrava. E falou, você ainda vai ter relação com ela. E deixaram ainda eles trancados mais alguns dias. Passado um tempo, ela estava grávida e liberou eles do claustro onde eles estavam, no quarto, e ela teve filho. Ela teve gêmeos. Na verdade, ela teve um filho. Só que, para estranheza, o filho, ele nasceu branco. E com deformidades, com paralisia cerebral. Ele, vendo aquela situação, pegou a criança e jogou no rio e
logo chega o dia da outra gestante ter o neném, e ela teve o neném, e para surpresa, eram trigêmeos. Um era cego, os outros dois tinham problemas. Um era amputado e o outro também tinha deformidades corporais. Ele vendo, no decorrer disso, ele começou a perceber que aquilo não era bem da forma que eles mostravam. O que era, na verdade? Ali, até hoje, a própria ciência hoje, a própria história, na verdade, não conhece, é o que é esclarecido no livro, essa parte. Ali era uma mansão onde a nata de Hitler selecionava as melhores mulheres que tinham os trejeitos, os traços, as características físicas de alemãs, no caso que eles queriam a raça pura, uma raça ariana. Então aquelas que tinham uma intelectualidade diferenciada, cabelos loiros, olhos claros, pele branca, e lá segregaram essas mulheres contra a vontade delas, para elas terem filhos e produzirem uma raça superior. Ali ficavam vinculados a eles enfermeiros e toda uma equipe médica para produzir a seleção natural, que era a raça ariana de Hitler. Aqui, isso foi um segredo guardado a 7 chaves, porque ele sabia que se isso fosse divulgado, seria usado de forma muito enfática contra a Alemanha. E assim que houve a invasão alemã, que estava tendo naquele momento, todos saíram e ficaram apenas a gestante e o casal. Era um casal que tomava conta. Aquele soldado que resgatou o enfermeiro e uma mulher que cuidava da parte, assessorava a parte de enfermagem, como se fosse uma administradora. E essas crianças, assim que nasciam, eram levadas para outro local. E a maioria das vezes as mães eram executadas. No momento que ele descobre tudo isso, paralelo à percepção, e que ele é orientado até pelos protetores dele, para que ele cumprisse bem o processo expiatório dele, ele consegue, sabia que aquelas 3 crianças com lesões perispirituais, né, com deformidades, seriam assassinadas, porque não eram bebês perfeitos. E ele consegue, antes de mentindo que as crianças não haviam nascido, ele consegue pegar as 3 crianças e fugir numa mobilete com as 3 crianças no meio da Alemanha. E assim que eles dão falta, a mãe das crianças é assassinada também, a última mulher é assassinada. E os alemães, o casal, tenta a todo custo achar. Ele, na verdade, curiosamente, eu achei muito curioso essa parte, ele fugindo, desesperado, sem saber onde ir, que ele não sabia nem a localidade que ele estava na Alemanha, em território inimigo, um francês, carregando 3 crianças com deformidades físicas, com medo de a todo momento se topar com o alemão que seria morto. Ele encontra um senhor voltando da cidade, e ele já estava, já tinha passado várias barreiras, estava indo em direção à região da França. Passaram vários dias, eles tinham levado leite, alguns mantimentos, a história é bem longa, gente. Mas ele encontra um senhor voltando, e era tipo um agricultor, e pede que ele o ajude. E abre o coração contando que o senhor vai achar que eu sou doido, e conta toda a história. E o moço era espírita, da Sociedade Parisiense de Jesus Espíritas. Ele recolhe as crianças, leva o enfermeiro para sua fazenda, que ficava numa região isolada, onde a guerra ainda não tinha chegado naquela região. Eles ainda tinham muitos mantimentos, e na época já tinha escassez de tudo na região. E ele vai lá e auxilia o enfermeiro e passa a cuidar das 3 crianças. A mulher dele sempre quis ter filhos e nunca pôde ter filhos. Então, chegar as 3 crianças para ela era uma bênção. E ele, depois de passar alguns dias, ele é liberado para seguir para o fronte de batalha. Essa história é uma inspiração clássica de um feitor que assassinava crianças e assassinou o pai, a mãe e o filho, que hoje veio na condição de 3 crianças deformadas pelo suicídio, pela revolta que eles se conduziram na reencarnação, mesmo sofrendo, sendo vítimas, eles se mostraram ainda refratários ao perdão. O feitor no mundo espiritual foi passado por todo um trabalho, então ele voltou como enfermeiro justamente para dar vida, quando outrora ele retirava vidas. E a expiação dele foi dar vida a 3 alemães.
com deformidades físicas. Ou seja, naquela situação, um francês mataria qualquer alemão. Eles já tinham ódio de todos os alemães, mesmo sendo civis. Então, ele vendo 3 crianças, para ele não tinha nacionalidade, não tinha deformidade física, para ele eram vidas, 3 vidas. Então, ele age simplesmente fazendo a forma correta, reparando a expiação, o erro cometido no passado. Age com todo o amor e salva a vida daquelas 3 criaturas que, na encarnação anterior, ele matou. Isso tudo com auxílio da espiritualidade, ou seja, através da oração. Muitas vezes a gente fala, então tem expiação, a gente não precisa rezar porque é uma fatalidade, não. A oração, ela vai nos ajudar a ter força, a ter coragem, a vencer o desafio. Então, a oração é um bálsamo para a gente ter força para cumprir o que tem que ser cumprido. Diferente de pensar assim, não, a expiação eu tenho que passar por isso, então paciência. Não, isso é a revolta, é a inaceitação de uma situação. Então, quando a gente age com oração, pedindo ajuda espiritual, os próprios protetores fazem com que a gente haja de forma que a gente aproveite o melhor possível das dificuldades que a gente tem que passar. Mas que a gente aprenda e pegue o leito da gente e aprenda tudo que a gente pode aprender com aquela dificuldade para a gente seguir em frente. Tá? Muito obrigada pela atenção de todos, gente. Uma boa noite.